O projeto do primeiro transporte público demorou a sair do papel. Essa foto da década de 20 mostra a instalação dos trilhos na Rua Grande, hoje Álvaro Mendes. Como a usina não produzia energia suficiente para o trem elétrico, o motor foi adaptado ao bonde, comprado pela Intendência Municipal para circular a partir de 1927. O percurso ia do Cais do Parnaíba à estação ferroviária na Miguel Rosa. Nessa época já existiam também os carros de aluguel, que ficavam na Praça Uruguaiana, antigo nome da Rio Branco. Os carros maiores faziam viagens para o interior. Os passageiros iam em cima, sem nenhum conforto nem segurança. Os que tinham um espaço separado para as pessoas eram chamados mistos, mas o apelidado de enxuto era o único que protegia da chuva. A viagem até União demorava um dia inteiro. As carrocerias artesanais aproveitavam parte do material que envolvia as cabines quando chegavam aqui de barco. Essa jardineira tem 97% das peças originais e traz na placa o ano de fabricação, 1929, mas a grande relíquia é mesmo a memória. Meu avô era uma pessoa bem mais alta do que eu, mais forte, e dirigia esse caminhão desse jeito, olha só. Mas esse era apertadinho. Muito bem, ele dirigia. E minha mãe, que era a única filha mulher que ele tinha, disse que andava aqui do lado dele. E ele chegava no final da viagem com o braço todo ralado, dos galhos de árvore, dos espinhos, porque ele ficava protegendo a filhinha aqui. Podia bater o galho no braço dele, mas nunca na filhinha dele. Né? Você tem orgulho dele? Bastante, Ave Maria. Eu não vivi, eu não convivi com ele, porque quando ele faleceu eu estava nascendo. Mas pelas histórias que já me contaram dele, foi um herói, meu avô. Nos anos 30, o poder público já começava a regulamentar o trânsito. Os donos de automóveis de carga ou passageiros e até de carroças estavam sujeitos a multas se não andassem emplacados. 6 ônibus faziam linha da Praça Rio Branco à estação, à Vermelha, ao cemitério São José. Em 1941 foram definidos por decreto o preço das passagens, R$ 400, e a velocidade máxima permitida na zona urbana, 20 km por hora. A capital concentrava metade dos 40 ônibus de toda a frota do estado. A essa época, o motorista Chicão fazia o trajeto para Floriano e vivia outras histórias com os filhos e netos. Muitas nesse caminhão, ano 44. A irmã do Puxado dormia em Monsenhor Gil, era Natal o nome. Dormia lá. No outro dia, fazia uma boa viagem, às vezes dormia em São Pedro ou Angical. Também, se não desse para ir para a festa de alimento, todo mundo se conformava, tirava sua rede, seus sacos. Meu avô carregava uma mala de couro cheia de carne, arroz. Aí tirava, mas lá fazia comida para todo mundo. Aí jantava, aí no outro dia, para seguir de novo. Para subir a Serra da Arara, para subir a serra de lá, de Flórida para Teresina, era com um cabo na frente ajudando a puxar o carro. E os passageiros desciam e iam empurrar o carro. E puxar também no cabo. Tinha 30 pessoas puxando. Para às vezes terminar de subir a ladeira e já ia faltando o fôlego, aí dava um descanso na embreagem, o motor disparava, tornava a encher de novo, estava à frente, andava 3, 4 metros com os pneus dianteiros levantados. Quem quiser conhecer outras curiosidades do universo dos transportes pode visitar o SESC Senat, que fica na Praça do Liceu. O Salão do Trabalhador apresenta relatos de motoristas que guiaram por Teresina há pelo menos 50 anos. Essa era a farda usada pelos motoristas. A explicação para tanta elegância está aqui, ó. O coronel Jofre Castelo Branco foi muito folclórico em Teresina, quando o prefeito baixou um decreto que obrigava todo motorista de táxi, de ônibus e cobrador a usar gravata. E ainda teve essa outra passagem interessante também na história, ó. Segundo o depoimento do senhor Domingos Pereira, motorista, naquele tempo a roupa de chofé era de linho branco legítimo. Quase todo motorista tinha uma roupa assim. Hoje não existe mais esse tipo de roupa. O chofé era mesmo que ser um doutor. E aqui em cima falam do senhor 71, que era um tipo de motorista de praça que eu nunca vi. Você pensava até que ele era médico. Chapéu branco, camisa branca, sapato branco e calça de linho. Ver as fotografias é como reviver a própria experiência. É como se voltasse o tempo para eles, né? Eles chegam aqui e dão vários depoimentos, né? Se emocionam, trazem as famílias para discutir, para mostrar.
nós temos histórias interessantes aqui de equipamentos, né, de como era utilizado na época. Os taxistas lembram do primeiro ponto na então Praça Aquidabã. Ainda não era bem um ponto de táxi como a gente conhece hoje. Em frente à agência dos Correios tinha um telefone que já começava a aparecer em pontos estratégicos da cidade. Se alguém precisava de um carro de praça, ligava para lá. Quem estava mais próximo anotava o chamado e usava um apito para avisar ao motorista que estivesse mais perto da Praça Pedro II. O taxímetro também ainda não existia. A cobrança era pela cara do freguês. Depois passou a valer uma tabela que vigorou até o final da década de 60, quando apareceu esse modelo conhecido como capelinha. Aos poucos, os veículos foram ficando mais acessíveis. Carros e caminhões davam status. As famílias não escondiam o orgulho por estarem à frente desse processo de desenvolvimento. Ser fotografado ao lado do mais desejado bem de consumo era um ícone da época. A melhor época, eu achei, foi ser motorista de ônibus. Por quê? E a pior foi ser estudante. Por que ser motorista de ônibus era bom? Era porque não faltava mulher para mim. No meu caso era mulher. A mulher me advertia, fazia ter coragem de viajar. A fase seguinte foi a das vias largas e movimentadas, um salto na urbanização de Teresina. Na Avenida Maranhão, o transporte público era um símbolo de modernidade. Os ônibus do interior deixaram a parada da Praça Saraiva. Embarques e desembarques passaram a ser próximos à Praça da Bandeira, num terminal que também não existe mais. O trânsito é assim, uma permanente evolução que acompanha a velocidade do crescimento da cidade. Que Teresina siga o rumo certo, em direção ao futuro e sem esquecer o passado, nem mesmo do primeiro acidente de trânsito que assustou a população e virou notícia há quase um século.